Fala pessoal, professor Rian aqui para mais uma aula. E para você que está chegando agora, deixa eu te explicar o que é que nós estamos fazendo, qual é a proposta desse nosso projeto. É utilizar questões que já caíram em provas de concursos públicos da área de perícia criminal para revisarmos os principais tópicos, para revisarmos os principais assuntos que são cobrados. E assim você, ao longo da sua jornada, vai utilizar-se desses vídeos, dessas aulas, para solidificar, para fundamentar bem aquele conhecimento que provavelmente você será cobrado. Bacana? Gostou da proposta? Então já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, porque eu sei, na hora que termina o vídeo, você já quer sair, já quer ir fazer algum exercício, alguma coisa do tipo. Não, já deixa o seu like, eu prometo que você vai gostar. Bacana? E na aula de hoje, senhores, nós separamos um tema que cai bastante. Mas se cai. Eu sempre gosto de trazer para vocês a realidade. Quando o assunto não cai, eu digo, cai pouco e quando cai, derruba. Mas esse assunto em específico, assim como os próximos vídeos que nós vamos colocar aqui no canal, estes sim são bem cobrados do candidato que está prestando prova para o cargo de perito criminal, tanto de farmácia quanto perito criminal do cargo de química, que são os métodos cromatográficos. E aqui a gente já vai falar do primeiro método cromatográfico, que é a cromatografia em camada delgada. E por que eles são bem cobrados? Porque algumas bancas, na verdade a maioria das bancas, elas gostam de elaborar provas onde é exigido o conhecimento do candidato, um conhecimento que a prática do exercício daquela profissão já vai precisar que ele saiba. Entenda. O perito criminal farmacêutico químico, ele pode ir trabalhar em um laboratório de drogas. E um dos testes que são feitos em laboratórios de drogas, para a identificação dessas drogas, são os testes cromatográficos. CCD, então, nem se fala. É um dos testes cromatográficos mais utilizados. Mais utilizados porque é o mais barato, de baixo custo, mais simples, mais fácil de ser interpretado. Então, bastante utilizado. Bacana? Entendido? Então, já se ajeita na cadeira, coloca o celular longe de você, pega seu caderno e anota cada detalhe que a gente vai falar na aula de hoje, porque essa aula, ela cai. E cai bastante. Não vá perder um segundo sequer. Vamos lá, então. Sem mais delongas, pau no burro, vamos trabalhar. Primeira questão, senhores, é mais sobre o tema geral de cromatografia, técnicas cromatográficas. E antes da gente ler a questão em si, eu preciso que você revise uma coisa. Quando se fala em técnica cromatográfica, senhores, eu quero que já venha na cabeça de vocês, de imediato, que cromatografia remete ao quê? Remete à técnica de separação. Separação. É uma técnica onde eu vou separar constituintes presentes em uma mesma mistura. Vamos para um exemplo prático, para que isso se torne mais palpável para você. Suponhamos que você já é perito e chegue ao seu laboratório um material, um pó. Professor, que pó é esse? Não sei. Você também não vai saber a olho nu. É possível que aquele pó contenha diferentes substâncias. Ou ele pode ser puro, mas o mais comum é que ele contenha diferentes substâncias. Você precisa, então, identificar quais substâncias são essas presentes naquele pó. Porque só uma vez que você identifica as substâncias, você pode dizer que existe uma substância que é ilegal no nosso país, nas nossas leis. Então, essa pessoa que foi apreendida, com quem foi apreendida essa droga, ela está incorrendo em um crime. Ou seja, para você dizer, para você materializar o crime, você precisa comprovar que naquela mistura, naquele pó, que não necessariamente é uma mistura, mas naquele pó, existe uma substância que é ilegal. Concorda?
Então, normalmente são apreendidos misturas de drogas, né? Aliás, drogas que são misturas de várias substâncias. Porque normalmente os traficantes, eles costumam, durante o beneficiamento, né? Ali o preparo da droga, o refino da droga, eles misturam com diferentes reagentes. E reagentes de péssima qualidade. Então, normalmente você tem pó de mico para aumentar a quantidade da droga, você tem lidocaína para dar um efeito anestésico. Enfim, são adicionadas várias substâncias naquela mistura de drogas. Quando chegar ao seu laboratório, você vai precisar utilizar-se de uma técnica que vai separar cada um dos constituintes. E uma vez separados os constituintes, você vai lá em cada uma das substâncias ver se ela é ou não é ilegal. Então, para isso, você vai utilizar-se de quê? Métodos cromatográficos, porque eles vão separar as substâncias. Professor, e para identificar? Para identificar, aí você já utiliza um outro método analítico, tá? Que não vai ser objeto do nosso estudo ainda. A gente vai falar em uma aula mais específica. Então, quando se falar de cromatografia, senhores, entenda que é uma técnica de separação. E os métodos cromatográficos, senhores, eles são constituídos de duas fases. Você tem a fase estacionária, e você tem uma fase móvel. O nome já diz, a fase estacionária ela fica parada, a fase móvel ela se move, perfeito? Quais são as principais técnicas cromatográficas que nós vamos estudar, que são as que mais caem? Nós vamos ver na aula de hoje ainda CCD, cromatografia em camada delgada. Nas próximas aulas nós vamos estudar HPLC, ou também conhecido como CLAI, no português, cromatografia líquida de alta eficiência, e nós vamos ver o CG, que é a cromatografia gasosa. Em todas elas, o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? O princípio é você ter uma fase estacionária, fixa, e você tem uma fase móvel, que vai levar a substância, que vai levar a mistura que você está querendo separar. De acordo com diferentes fundamentos, diferentes propriedades, isso eu vou mostrar daqui a pouco, essas diferentes substâncias presentes na misturas, elas podem ficar mais tempo retidas na fase estacionária ou podem ficar menos tempo retida e elas podem seguir o fluxo junto com a fase móvel. Perfeito? Lembrou disso? Lembre-se que isso é uma aula de revisão, tá? Então, você tem a fase móvel, você tem a fase estacionária. Principais técnicas: CCD, HPLC, cromatografia gasosa. Professor, tem outras? Lógico que tem. Tem a cromatografia em coluna, muito utilizada em laboratórios. Laboratórios, eu digo, de pesquisa. Você tem a cromatografia preparativa, vamos já falar dela, para que serve. Enfim, existem outras técnicas. Professor, nos laboratórios forenses, quais são as mais utilizadas? Todas as três. Todas as três são bastante utilizadas, ok? Aqueles laboratórios mais bem equipados, eles contam com CG, com HPLC, mas se não tiver tantos recursos financeiros assim, uma CCD já atende muito bem a necessidade de uma rotina laboratorial. Beleza? Então vamos lá para a questão. A primeira questão. Acerca das técnicas cromatográficas, assinale a alternativa correta. É impossível utilizar cromatografia gasosa para a investigação de substâncias voláteis. Filho, se você já conhece aqui o nosso canal, se você já acompanhou outros vídeos que postamos aqui, eu sempre bato na mesma tecla. E eu vou repetir novamente, sendo redundante mesmo. Quando a questão te trouxer uma palavra que é ou generalista demais ou negativa demais, desconfie daquela palavra, desconfie daquela alternativa. Por quê? Normalmente, o elaborador da questão
Quando ele não está querendo muito, pô, bater cabeça, fazer questão, ele mete uma partícula dessa, uma palavra dessa e já torna a questão errada. Calma, não quer dizer que toda vez que tiver a palavra vai estar errada, mas já é um ponto para lhe chamar a atenção. Então, quando usar é impossível usar cromatografia gasosa para analisar substâncias voláteis. Pô, fala sério. Cromatografia gasosa é para substâncias voláteis. Ela foi feita para analisar substâncias voláteis. Professor, só analisa substâncias voláteis? Não, também analisa amostras líquidas, que são volatilizadas, por meio de um forno presente lá no CG, no cromatógrafo gasoso. Então, ele vai volatilizar aquela amostra e o componente gasoso, que é a mistura de substâncias voláteis, ela vai ser carregada pela fase móvel, que essa fase móvel é gasosa. Perfeito? Então, já chamando a atenção aqui para vocês, olha só. Na CCD, a fase estacionária, aquela que fica parada, ela é sólida. Ela fica ali fixa em uma placazinha de CCD. A fase móvel da CCD, ela é líquida. E ela vai percorrer a fase móvel, levando a substância ao longo da fase móvel. Aliás, ao longo da fase estacionária. No HPLC, cromatógrafo líquido de alta eficiência, a fase estacionária também é sólida e a fase móvel, pelo próprio nome do equipamento, ela é líquida. Né? Cromatógrafo líquido, fase móvel é líquida. Então, você utiliza uma combinação de solventes como fase móvel. Perfeito? Uma combinação, ou então somente um solvente, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. E nas próximas aulas também. E na gasosa? Na gasosa, senhores, a fase móvel, ela é gasosa, ela é um gás, e vai ser um gás de arraste. Ele vai arrastar as substâncias ao longo da fase estacionária, que é uma coluna capilar. Ou não precisa ser capilar, mas é uma coluna, tá? E nessa coluna você tem a fase estacionária presente nela. Perfeito? Que pode ser sólida, mas normalmente é líquida. Então vamos lá. Letra B. A diferença de peso molecular dos componentes de uma mistura é o que permite a separação desses componentes por cromatografia. Não. O que leva à separação da cromatografia clássica são as suas características químicas. De acordo com a característica química daquela substância, ela vai ficar mais tempo presa à fase estacionária ou ela vai ficar menos tempo presa na fase estacionária. Perfeito? Então é mais ou menos assim. Imagina que você está no shopping, tá? Você está no shopping e você está indo embora. Você está no shopping e vai embora do shopping. Só que quando você está indo em direção ao seu carro no estacionamento, você encontra uma pessoa conhecida. Só que essa pessoa conhecida, você pouco conversa com ela. É apenas um colega de trabalho. Às vezes você nem gosta da pessoa. Eu te pergunto, você para e fica conversando horas com aquela pessoa? Não, sua afinidade é baixa, sua afinidade é pequena com ela. Sua química não bate com a química da pessoa. Pô, que cara chato, velho. Fofoqueira velha, não vou nem... Então, você não fica muito tempo. Você fala, oi, tudo bem? E segue sua vida, segue seu fluxo. Agora, vai que você encontra uma pessoa que é conhecida, um amigo de infância, uma pessoa que você não vê há muito tempo, mas que você tem um apreço muito grande. Aí você para, aí você conversa e gasta um bocado de tempo. Por quê? Porque você tem afinidade com a pessoa. Aqui na cromatografia é a mesma coisa. Quando a fase móvel ela leva a mistura de substâncias, de acordo com a característica química dos componentes dessa mistura, elas podem ficar mais tempo presas na fase estacionária e demorar a sair, como se encontrasse uma amiga de longa data,
ou elas podem ficar pouco tempo presas e logo saírem junto com a fase móvel, que aí é quando encontra a fofoqueira do seu trabalho. Deu para entender com essa analogia bem tosca? Então, está errada, tá? Não necessariamente é pelo peso molecular. Você vai ter cromatografias que utilizam esse princípio? Até tem, tá? Mas não é o clássico. Letra C. Na técnica de cromatografia de camada delgada de fase normal, a fase estacionária normalmente é acílica e a fase móvel, um solvente orgânico ou uma mistura de solventes com caráter apolar. Perfeito, lindo, é isso aqui mesmo, tá? A gente vai já falar dessa questão de fase normal e fase reversa, que é um ponto que você precisa guardar e levar para a sua prova, tá? Por quê? Porque, vê só essa questão, fase normal, fase reversa, polar, apolar, o avaliador já pode brincar ali na tentativa de te pegar em alguma pegadinha, né? Com alguma pegadinha fazer você errar por falta de atenção. Então, já a gente fala dessa questão de fase normal e fase reversa. Letra D. A cromatografia líquida de alta eficiência tem um alto poder de resolução devido ao tamanho da coluna cromatográfica utilizada. Se estivéssemos falando até aqui, errado não tá. Agora a baixaria começa depois daqui, que pode atingir 1 metro de comprimento. Não, meu filho. 1 metro de comprimento, não. As colunas do HPLC normalmente são colunas mais ou menos deste tamanho, tá? Onde a fase estacionária está toda compactada dentro de uma coluna desse tamanho. Uma coluna cilíndrica mais ou menos desse tamanho. Perfeito? Então eu não tenho 1 metro de comprimento. Ou seja, essa é a fase estacionária que vai separar diferentes componentes. E essa técnica ela utiliza bombas de alta pressão para fazer com que o líquido ele passe por essa coluna em alta pressão. Beleza? Tanto que, abrindo parênteses aqui, não é relevante para o seu concurso, mas um dos parâmetros que você tem que tomar cuidado ao estar operando um HPLC é justamente a pressão da bomba, as pressões das bombas sobre a coluna, tá? Porque se você perder o controle dessa pressão, pode aumentar demais e você pode rachar a sua coluna. Fecha parênteses, isso não tem relevância para o seu concurso, isso é mais um conhecimento de ordem prática. Letra E. Na cromatografia gasosa, a fase estacionária ela é sólida e a fase móvel é um gás inerte. A fase estacionária da cromatografia gasosa ela é líquida, senhores. Ela é líquida. Eu vou mostrar isso na aula de CG, né? Ela é uma películazinha líquida que vai ter dentro da coluna. E só para fazer um paralelo com o item anterior, na cromatografia gasosa, aí sim você tem colunas bem maiores. Mas a finura dela é na finura de um fio de cabelo, tá? Então você tem colunas bem maiores com um diâmetro bem menor. E, de fato, a fase móvel aqui, ela vai ser um gás inerte. Vai ser um gás inerte. Gás hidrogênio, gás hélio, né? E dentre outros. Ar pode ser utilizado. Então, a gente vai bater cada um desses tipos de fase móvel na aula de CG. Perfeito? Então, gabarito letra C. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é a cromatografia. O processo de cromatografia. Você coloca aqui na coluna, né? Que é uma cromatografia em coluna. Você tem na coluna, senhores, a sua fase estacionária. Ela está preenchendo essa coluna. Essa coluna ela não é vazia, não. Ela é toda preenchida no seu interior de material, de sílica, que é a fase estacionária. E você coloca aqui, na parte superior, a sua mistura que você quer analisar. A sua mistura. Uma vez que você coloca a sua mistura aqui, agora você vai derramar sobre a coluna e fazer com que o líquido arraste esses componentes da mistura ao longo da coluna. Então, está aqui o solvente que você está utilizando, que é a sua fase móvel. Esse solvente ele vai arrastando os componentes presentes na sua mistura.
E aí, de acordo com a afinidade química que cada substância dessa mistura possui com a fase estacionária, ela pode ficar mais tempo presa ou pode ficar menos tempo presa na fase estacionária. Tudo bem? Então, quando você começa a separar essa mistura, você percebe que tem 3 substâncias: a substância verde, a substância vermelha e a substância azul. Você percebe que a substância verde não está nem aí para a fase estacionária. Ela desce. Ela é a primeira a descer. Por quê? Porque ela é levada pela fase móvel. E ela não sente afinidade pela fase estacionária. Já a substância azul, ela já tem uma afinidade maior pela fase estacionária. Tanto que você vê que você vai derramando solvente na fase móvel e ela vai ficando presa na fase estacionária. E a substância vermelha? A substância vermelha é um intermediário dos dois. Okay? E assim você consegue separar as substâncias presentes naquela mistura. Foi claro? Olha só aquela questão de fase normal e fase reversa. Filho, leva isso para a prova. Você não precisa entender, você não precisa compreender a química por trás disso, porque, novamente, você não está fazendo um PhD em química analítica. Mas você precisa memorizar, de alguma maneira, isso que eu estou falando. Cromatografia de fase normal, a fase estacionária, ela é polar. De fase reversa, a fase estacionária, ela é apolar. Ela é apolar. Então, normal é o quê? Normal é polar. Normal é polar. Por quê? Porque você tem ali a sílica. Vou mostrar, acho que no slide, acho que o próximo slide, não sei. Ainda nessa aula eu vou mostrar a estrutura da fase estacionária polar, que ela é formada de sílica, que é polar. Você tem um grupamento silanóis, que tem as hidroxilas, que é polar. Ou seja, quanto mais polar for a substância que você está querendo, entre aspas, separar, quanto mais polar, mais afinidade ela vai encontrar com a sílica. Entendeu? Professor, e se a minha substância que está presente na mistura ela for apolar? Se ela for apolar, ela não vai estar nem aí para a sua fase estacionária. Ela vai estar cagando para a sua fase estacionária e ela vai seguir o fluxo com a fase móvel. Perfeito? Então, essa afinidade química é que vai determinar se a substância vai ficar mais presa à fase estacionária ou menos tempo presa a essa fase estacionária. Fase normal, polar. Pô, é só lembrar, bom, o planeta Terra normalmente tem 2 polos, então ele é polar, né? Tem 2 polos, perfeito. Professor, e se acontecer uma catástrofe, se acontecer uma situação reversa, os polos vão se desmanchar, então ele vai se tornar apolar. Utiliza esse bizu, é retardado? É retardado. É idiota? É idiota. Mas vai nessa. Planeta Terra, normal, polar. Fase estacionária polar. Aconteceu uma catástrofe, um reverso no mundo, os polos se desmancham, então ele se torna apolar. Bacana? Não esquece isso para sua prova. O importante é você não esquecer para a prova. Depois disso, você vai entender o que é que acontece, todas as modificações químicas que a sílica pode sofrer, papapá, não sei o que. Beleza? O importante é você acertar a prova. Chamo aqui a atenção, senhores, também para um tipo de cromatografia, que é a cromatografia preparativa, que é, no final das contas, esse exemplo aqui que eu estou ilustrando para vocês. Por quê? Na preparativa, eu não somente separo as substâncias e sei que ali tem tantas substâncias. Tem 3 substâncias, tem a azul, a vermelha e a verde. Eu não somente tomo conhecimento que existem 3 substâncias, mas também, na preparativa, eu promovo o isolamento dessas substâncias. Então, do ponto de vista prático, senhores, nas ciências forenses, ela não é tão utilizada. Para ser sincero, eu nunca vi ser utilizada. Por quê?
Porque para fins penais, para fins, sei lá, forenses, só é importante que você saiba que ali tem a substância ilegal. Para que você vai isolar aquela substância ilegal? Não vejo sentido. É diferente, por exemplo, de você estar trabalhando num laboratório de pesquisa. Você tem um extrato de uma planta e nesse extrato de uma planta tem uma substância que é farmacologicamente ativa. Você precisa saber se ali na mistura, no extrato, ela tem essa substância e uma vez que ela tenha, que você consiga separá-la das demais substâncias. Tudo bem, utiliza-se cromatografia preparativa, ok? Então guarda isso, cromatografia preparativa, ela promove, além da separação, o isolamento das substâncias. Então aqui eu tenho o resumo de cromatografia de camada delgada. Na cromatografia de camada delgada, a fase estacionária, ela é a sílica que está presente em uma placazinha, uma placa metálica. Ela está aderida a essa placa metálica. Você vai colocar o quê? Você vai colocar, senhores, a sua amostra na base. Aqui você tem 3 amostras, 3 misturas que você vai analisar. Você vai botar na base da placa. Vai pegar essa placa e vai colocar dentro de uma cuba. Cuba parece um aquário, tá? Você bota nessa cuba. E vai preencher essa cuba abaixo da linha que você aplicou às suas amostras. Você vai preencher com um solvente que vai ser a sua fase móvel. Sua fase estacionária é aqui, a sílica, e a fase móvel é esse solvente aqui que está embebendo ali o comecinho da sua placa cromatográfica. E por capilaridade, esse solvente ele vai subir aqui, na fase estacionária. E ao subir, ele vai arrastar. Então tá aqui onde você aplicou, né? E ao subir, senhores, ele vai arrastar os componentes daquela mistura. E você vai observar na forma de manchas. Perfeito? Lembrando aqui um ponto importantíssimo. Nem sempre, deixa eu corrigir, na maioria das vezes, você não observa a olho nu essas manchas que são as substâncias separadas na cromatografia. Professor, se eu não observo a olho nu, o que é que eu faço então? Utiliza-se um revelador. Então você borrifa alguns reveladores, ou então coloca eles, depois de usado o revelador, coloca ele em uma câmara ultravioleta. E aí você vai observar essas manchas, perfeito? Pode observar olho nu? Pode também, tá? Pode também, mas na maioria das vezes você precisa utilizar até mesmo reveladores, perfeito? E aqui, o que é que vai promover? O que é que vai fazer com que a substância ela fique mais tempo presa na fase estacionária ou ela suba mais junto com a fase móvel? Porque a fase móvel ela vai subir aqui, ela vai subir por capilaridade. O que vai determinar isso é a adsorção na cromatografia de camada delgada. A adsorção. Essa adsorção é justamente a interação química entre a substância e a fase estacionária. Interações químicas essas que podem ser interações eletrostáticas, dipolo-dipolo, ligações de Van der Waals, dentre outras. Professor, o que é que eu utilizo como fase móvel? Diferentes solventes, tá? Deixei aqui alguns exemplos: éter de petróleo, 5-hexano, tolueno, cloroforme, acetato de etilo, acetona. Você percebe que são solventes diferentes e de diferentes polaridades. Você tem solventes mais apolares e tem solventes bem polares, como por exemplo a água. A água pode ser utilizada como solvente, não como solvente isolado, mas você pode misturá-la com algum outro solvente, que seja até mais volátil, né? E então, senhores, você tem à sua disposição na internet, depois de você dar essa pesquisada, um quadro, né, onde tem esse grau de polaridade dos solventes utilizados como fase móvel na CCD. Eu sugiro que, se você tiver tempo à sua disposição, que você dê uma olhada nesse quadro, tente memorizá-lo
esse quadro de polaridade, para você saber quem é mais apolar e quem é mais polar no jogo do bicho. Perfeito? Adiante. Também muito importante na CCD é o chamado fator de retenção. Fator de retenção. Ou RF. O RF ele é calculado como, senhores? A distância percorrida pela substância que você quer analisar da distância total percorrida pelo solvente. Então, você pega aqui, tem essa amostra aqui, que é uma mistura. Quando você botou para correr na placa cromatográfica, o solvente ele subiu. A fase móvel levou essa mistura. E apareceram duas substâncias. Foram reveladas duas substâncias. A substância A e a substância B. E a substância B. Veja só. A placa cromatográfica, a fase estacionária é sílica, tá? Fase normal. Se é fase normal, sílica é polar. Se ela é polar, a fase móvel vai ser o quê? Apolar. Perfeito? Se a sílica é polar, a fase móvel tem que ser apolar, porque você vai brincar justamente com essa diferença de polaridade. Você não tem uma fase estacionária polar e vai usar um solvente polar. Faz sentido, tá? Até faz, em algumas situações. Mas aqui a gente está trabalhando com o que cai no concurso. Cai no concurso é esse esquema. Estacionária é polar, a fase móvel vai ser apolar, perfeito? Na prática, você faz uma combinação de misturas de solventes para mexer nessa polaridade, nessa diferença de polaridade, perfeito? Fecha parênteses, volta aqui. Então, você tem a fase móvel, que é apolar, e a fase polar, que é a fase estacionária. Eu te pergunto, quem foi que subiu mais? Quem foi mais arrastado pela fase móvel, que é apolar? Quem foi mais arrastado foi B. Tá vendo que ele subiu mais? A fase móvel arrastou ele mais através da placa. Isso quer dizer que B é mais apolar, do que A. Por quê? Porque ele foi arrastado mais longe pela fase móvel, que é polar. Pela mesma lógica, você pode compreender que A é mais polar do que B. Por quê? Porque ela ficou mais presa à fase estacionária. Você vê que ela não subiu tanto, ela não foi tão arrastada pela fase móvel, perfeito? Ou seja, ela tem uma afinidade maior pela fase estacionária e como polar sente afinidade com polar, ela é polar. Tudo bem? Identificando que há essas duas substâncias, senhores, agora nós vamos calcular o fator de retenção. Distância percorrida pela substância pela distância percorrida pela fase móvel. Então, você, com uma régua mesmo, você vai medir essa distância aqui, ó. Essa distância de 22 milímetros. Que é A, né? A, você tem 22 milímetros, que é a distância percorrida pela substância. A começar aqui do ponto de partida, que foi onde você colocou a amostra. E aí você vai medir todo o percurso da fase móvel. Como é que eu sei, professor? Fica a marquinha. Você consegue ver mesmo a olho nu a marca de até onde subiu a sua fase móvel. Que aqui foi 65 milímetros. Então, você vai ter um fator de retenção de A de 0,34. Perfeito? E B? Bom, B, fator de retenção de B. B subiu quanto? B subiu, deixa eu ver se tem aqui, 50, tá aqui. 50 milímetros, tá vendo? Ó, B subiu 50 milímetros. É com a régua mesmo que você vê isso, tá? Na prática, você pega uma réguazinha milimetrada e vê. E quanto foi que subiu o solvente todo? O solvente todo subiu 65 milímetros. Fator de retenção de B
é igual a 0,37, não estou enxergando direito, deve ser. Tá? Deixa eu calcular aqui rapidamente. 50 dividido por 65. 0,7, tá? Pelo amor de Deus, 0,76. Ok? Deixa eu só conferir aqui se eu fiz certo. 26 por 65, 0,33. É isso aí mesmo, 0,34. Então você percebe que cada substância tem seu fator de retenção para aquele conjunto de solvente, aquela combinação de fase móvel que você utilizou. Professor, quer dizer que se eu utilizar uma fase móvel diferente da que foi utilizada nesse teste, meu fator de retenção vai mudar? Vai mudar. O fator de retenção é para aquela fase móvel específica que você utilizou. É para aquela fase móvel específica que você utilizou. Entendido? Compreendido? Show de bola. Adiante. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar a aula, essa primeira parte aqui nesse slide, porque aqui a gente já vai começar uma explicação dos tipos de cromatografia. Então já vai levar um tempo maior, o vídeo vai ficar muito grande, pode ficar um pouco mais cansativo para você que está assistindo. Então a gente vai interromper aqui, vamos fazer a parte 2 desse vídeo, e a gente dá continuidade daqui a pouco. Bacana? Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, por favor, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe nos comentários suas dúvidas, elogios, sugestões que queira fazer. Por favor, interaja. É uma forma que eu sei de que eu estou lhe ajudando e me incentiva a continuar fazendo esse projeto. Bacana? Se não estiver inscrito, inscreva-se, ative as notificações e é isso. Valeu, pessoal!